Islam Makhachev parece estar ignorando o Charles e já está arrumando treta com um lutador de outra categoria de peso. Islam Makhachev vai tentar fazer a sua defesa de cinturão no UFC 294, que acontece em Abu Dhabi. Em outubro agora vai enfrentar o Charles do Bronx numa revanche para o Charles. É uma luta perigosa para o Islam Makhachev. O Charles é um ex-campeão da categoria, mas o Makhachev está batendo boca com outros campeões, aí, ou candidatos a campeões, na verdade. O Makhachev está engasgado ali com aquela luta contra o Volkanovski, que ele venceu do Volkanovski, mas não se tornou o número 1 peso por peso do mundo naquele momento, ficou estressado. E em março desse ano, ele flertou ali com a possibilidade de talvez ele subir de categoria e disputar o cinturão na categoria de cima, mas isso acabou não acontecendo. Agora, em agosto, o treinador dele falou o seguinte, falou que já que vai ter o Colby Covington enfrentando o Leon Edwards, que ele gostaria de enfrentar o Colby Covington, porque é um atleta que faz mais barulho, que promove mais, que seria uma vitória melhor para o Makhachev, mas que ele acha que o Colby Covington não vai vencer o Leon Edwards. Depois disso, o Colby Covington ficou meio bravo. Ele que tinha falado que ninguém na categoria merece uma defesa de cinturão, que se ele vencesse o Leon Edwards, ele queria lutar contra o Islam Makhachev, mudou de ideia, mudou o discurso, virou para outro lado e falou assim, o que esse anão tá querendo lutar comigo? Esse cara mal consegue vencer os outros anões dessas categorias de baixo, ele quer agora lutar nessa categoria dos homens de verdade. Então começou a provocar e o Makhachev falou assim, beleza, então, easy money pra mim, então a treta tá feita entre os dois, estão trocando farpa para todo lado, mas a gente não sabe se isso é bom ou ruim para o Charles do Bronx, né? Porque o Makhachev está focando em outro lugar. Eu não acho que tem foco, eu só acho que estão, na verdade, tentando já casar alguma coisa pensando no futuro. Eu não acho que isso está subestimando, porque se for subestimar, os dois estão, né? Porque tanto nenhum dos dois ali, já que fizeram a luta, tanto o Makhachev ainda vai ter que enfrentar o Charles do Bronx, se ele perder qualquer chance de disputar duplo cinturão, vai para água abaixo, e se o Leon Edwards passar o carro no Colby Covington, ele não vai fazer defesa nenhuma de cinturão. Então, ambos têm uma tarefa dificílima pela frente ali, que é um manter o cinturão e o outro conquistar o cinturão. Agora, se ambos conseguirem entregar isso, nada impede que essa luta realmente aconteça. Gente, a gente está na era de campeão enfrentando campeão de categorias diferentes, né? E se o Dana White achar interessante que o Colby Covington enfrente ali o Makhachev, com o Makhachev subindo de categoria, essa luta realmente pode acabar saindo do papel. Não acho que vai ser uma luta tão simples, primeiro porque eu não acho que o Colby Covington passar do Leon Edwards vai ser tarefa das mais fáceis assim. Eu acho que o Covington ele fala demais, mas eu acho que ele está esquecendo que o Leon Edwards vai entregando até esse momento, né? O que ele fez com o Kamaru Usman, o próprio Colby Covington não conseguiu fazer. E não da forma limpa com que ele conseguiu fazer. Então o Covington tá vindo ali querendo, já talvez subestimando o Leon Edwards, achando que vai ser luta fácil, tudo. Mas pode ser que não aconteça dessa forma. Mas, enfim, o Makhachev tá fazendo o dever dele, né? Que é, você tá me provocando, irmão? Eu vou falar, então só dei um easy money que aí você pega um cara que é totalmente influenciável como o Colby Covington, basta 2 letrinhas pra deixar o cara puta. Agora, eu vou te falar, não dá pra desconsiderar o Colby Covington não, tá? A gente tem uma imagem que foi postada nas redes sociais, muita gente já tentou assumir a autoria dela, eu não sei quem é a autoria oficial, né? Tiveram outros canais que republicaram ela, que tem a foto do Patati Patatá campeão, tem a foto do Strickland campeão e tem a foto do Colby Covington campeão. O cara falou assim, ó, até o final do ano. Meu amigo, os dois que eram mais difíceis já foram. Então, assim, não coloco minha mão no fogo não, tá? O bicho pode pegar aí realmente entre os dois. Eu concordo com o Lenner, apesar da gente ter começado o vídeo com essa história de que o Makhachev tá tentando, ele tá tentando se promover. Na verdade, que o Makhachev, ele é uma estrela sem brilho próprio, tá? Ele tá ali refletindo o Khabib Nurmagomedov ainda, tá? Ele é o cara que é o pupilo do Khabib Nurmagomedov. Ele precisa fazer coisas para criar um legado do Makhachev. Ele tentou ali com o Volkanovski, acabou não conseguindo sair do jeito dele, ele lutou contra um cara que era menor, e como ele não conseguiu uma vitória brilhante, esmagadora, parece que ele saiu um pouco menor e o Volkanovski saiu maior. Então aquilo que ele estava querendo de aumentar o próprio brilho não deu certo. Então se ele consegue ir para a categoria de cima e bater o campeão, seja o Leon Edwards, seja o Colby Covington, ele começa, peraí, a gente tem que respeitar esse cara não é só o aluno do Khabib, ele é o Makhachev, a gente tem que dar um pouco mais de credibilidade. Porque na categoria do peso leve, embora ele tenha batido grandes nomes na categoria, ainda não é nada assim de, meu Deus, é o maior de todos os tempos, né? Muita gente quer colocar essa rótulo
aí no Makhachev, mas muito influenciado pelo que o Khabib fez. Tem que lembrar que o que o Khabib fez, o que o Makhachev fez, são pessoas diferentes, usam a mesma barba sem bigode, mas não é o mesmo cara, entendeu? Então eu acho que o que o Makhachev tá fazendo, assim, sem se comprometer muito, ele dá aquela cutucatinha aqui ou ali no Twitter, mas ele tá focado sim pra luta do Charles, e eu acho que vai ser um lutão essa luta do principal do UFC 294. Inclusive, pode definir até uma trilogia, quem sabe, se vender o tanto de pay-per-view que vendeu na primeira, é capaz de sair essa história contra o Colby Covington, mesmo ele sendo campeão, pode ficar de lado por um tempo. Mas aí vai ter que dar muita... O Charles vai ter que ganhar, enfim, é muita coisa. De qualquer maneira, é complicado. É porque complicado. Ou o Islam vence e o Covington vence, Exato. que também é uma combinação que não é muito fácil, ou, enfim, o Charles ganha e depois o Makhachev trilogia ganha de novo. A galera tá vivendo muito de futurologia nisso aí, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, é muito fácil pro Makhachev falar simplesmente que quer subir de categoria, e ele teve dificuldade contra um cara igual o Volkanovski, que é muito menor do que ele, e deu muito trabalho, seja no wrestling, seja na luta de trocação. E ele vai para uma categoria onde os principais nomes dessa categoria são caras oriundos do wrestling. Aí você vai ter Kamaru Usman, você vai ter Leon Edwards, você vai ter o próprio Colby Covington, 3 caras que têm um wrestling de excelente qualidade e são maiores e mais fortes que o próprio Islam Makhachev. Então eu acho que o Makhachev está tentando talvez engolir um negócio que é muito maior do que ele pode aguentar ali, porque ele primeiro, na minha opinião, precisa focar em criar um legado na própria categoria que ele é campeão. Ele só bateu o Charles do Bronx de nome grande até agora lá, por incrível que pareça. Conseguiu uma excelente sequência de vitórias? Sim, mas a grande crítica da carreira do Makhachev é que ele não chegou lá batendo os tops dessa categoria. E eu não estou dizendo que ele não possa bater, galera. Ele já provou batendo o Charles daquela forma lá, realmente absolutamente impressionante. Agora, ele precisa vencer alguns nomes ali, talvez, para se reinventar. Porque o próprio Charles, que está aí no Tribunal do Cinturão, já limpou o top 5 dessa categoria. Então, para mim, o Makhachev precisa primeiro se solidificar como campeão da categoria dos leves. Ele precisa bater o Poirier, precisa bater o Gate, o Conor McGregor que seja. Ele precisa bater esses grandes nomes ali para falar, eu tenho meu brilho próprio agora, vou tentar arriscar. Porque o problema é quando você chega e ainda não está tão sedimentado na categoria que você está, sobe, toma uma surra na categoria de cima, seu nome baixa ainda mais, o hype volta de rabo ali entre as pernas ali para a categoria de baixo, e aí até você realmente conseguir encaixar aquele hype de novo, conseguir voltar ao caminho das vitórias, demora um pouquinho. A gente tem que lembrar que o próprio Adesanya, depois que subiu para perder pro Blachowicz, voltou, não conseguiu dar grande performance, e você via que tem gente vaiando ele depois no final da luta, porque ele já não estava mais entregando aquilo tudo. Então, eu acho que o Makhachev, beleza, continua flertando, continua provocando, continua fazendo mantendo acesa a chama, Exato, mas foca primeiro, foca que tem outros homens para bater na categoria dele. Pois é, essa é uma luta interessante que a gente vai ver no UFC 294 e talvez depois disso desenrole esse futuro que o Makhachev tá querendo. Ou não, né? Pode qualquer coisa acontecer, inclusive nada. Coloca aqui nos comentários o que você acha que vai rolar, como é que vai ser esse futuro. Você acha que o Makhachev em algum momento vai subir para a categoria dos meio médios e vai enfrentar o Leon Edwards ou o Colby Covington? Ele se daria bem na categoria de lá, ele tem tamanho para isso? Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima, um grande abraço e até mais. Até mais.